Você já sentiu o cheiro de rosas sem explicação e fingiu que não aconteceu? Fechou os olhos para aquilo, achou estranho, mas deixou passar como se fosse só coincidência? Padre Pio dizia que esse é o erro mais perigoso que alguém pode cometer. Esse perfume que aparece do nada, sem flores por perto, sem nenhuma fonte lógica, não é acaso. Não é sua imaginação. Não é um truque da sua mente. É uma linguagem espiritual que Deus usa quando palavras não são suficientes. E ignorar isso pode significar perder um consolo que você precisava, deixar uma alma sem suas orações, ou pior, não ouvir um aviso que poderia mudar o rumo da sua vida espiritual. Padre Pio conhecia esse fenômeno profundamente. Ele não apenas sentia esses perfumes, ele ensinava exatamente o que cada um significa. E o que ele revelou vai muito além do que a maioria das pessoas imagina. Porque esse cheiro de rosas pode aparecer por 3 motivos completamente diferentes. E saber distinguir qual pode fazer toda a diferença entre uma graça recebida e uma oportunidade perdida para sempre. Hoje, você vai descobrir os 3 significados espirituais que Padre Pio ensinava sobre esse fenômeno. E o terceiro é o mais sério de todos. É um aviso de que algo na sua vida espiritual precisa mudar agora, antes que seja tarde demais. Se você já sentiu esse perfume e nunca soube o que fazer, escreva nos comentários. Padre Pio, interceda por mim e fique até o final, porque o que você vai descobrir sobre o terceiro significado pode ser exatamente o que sua alma está precisando ouvir neste momento. Padre Pio ensinava algo que a maioria das pessoas esqueceu. Deus não grita. Ele não precisa de milagres espetaculares para se fazer presente. Não escolhe sempre as visões dramáticas que todo mundo vê. Muitas vezes, ele faz o oposto. Sussurra, toca de leve, usa uma brisa que só você sente, um pensamento que aparece do nada, uma paz inexplicável, ou um perfume que ninguém mais consegue sentir. Por quê? Porque nem todo coração aguenta um trovão. Alguns precisam primeiro aprender a ouvir o silêncio. E o cheiro de rosas é exatamente isso. Deus falando baixo com quem tem o coração aberto. A Bíblia sempre ligou perfume à presença de Deus. No Cântico dos Cânticos, um aroma antecede a chegada do amado. No Antigo Testamento, o incenso subia como prova de que a oração foi aceita. São Paulo dizia que o cristão fiel exala o perfume de Cristo por onde passa. Não por vaidade, porque carrega Deus dentro de si. Mas Padre Pio ia além dessa compreensão simbólica. Ele falava de perfumes reais, concretos, que as pessoas sentiam fisicamente sem nenhuma explicação natural. Perfumes que não vinham de flores, não vinham de incenso, não vinham de lugar nenhum. Simplesmente apareciam. Duravam segundos, talvez minutos, depois desapareciam. Sem rastro físico, mas o impacto na alma era profundo. Pessoas que conviveram com Padre Pio testemunhavam isso. Ao pensar nele, ao pedir sua intercessão, ao enfrentar dor intensa, sentiam perfume de rosas, violetas, incenso, mesmo estando a quilômetros de distância. E quando perguntavam a ele, Padre Pio confirmava. Era sinal de que o céu estava mais perto do que imaginavam. Mas aqui está o que poucos falam. Nem todo perfume espiritual significa a mesma coisa. E não saber distinguir pode ser perigoso, pode transformar um sinal sagrado em superstição vazia, ou pior, pode fazer você ignorar um chamado que mudaria sua vida. Padre Pio ensinava que o perfume pode ter 3 significados completamente diferentes. Cada um exige uma resposta diferente de você. O primeiro é o mais conhecido, consolo do céu. Quando uma alma está sofrendo demais, cansada de lutar, tentada a desistir, esmagada por um peso que não tem fim, Deus permite que ela receba um sinal sensível. Não para tirar o sofrimento, para dizer, você não está sozinho. Eu vejo o que você passa, estou aqui. Esse perfume abraça sem fazer barulho. Enxuga lágrimas sem dizer palavra. Surge no meio de uma oração difícil, quando você mal consegue falar com Deus. Aparece depois de uma noite em claro, chorando em silêncio. Chega quando você pede ajuda de verdade, com o coração quebrado, sem esperar resposta. Padre Pio dizia que Deus não é insensível ao nosso sofrimento. Ele sabe exatamente o que estamos passando.
Quando percebe que estamos no limite, que a alma está fraca demais, ele envia esses sinais pequenos, não para eliminar a cruz. A cruz tem sentido profundo na vida cristã, mas para nos dar forças para carregá-la. É como se Deus dissesse: eu sei que dói. Confie em mim. Não desista agora. Pense em quantas vezes você já duvidou se Deus estava ouvindo suas orações. Quantas vezes você chorou pedindo ajuda e achou que Ele estava longe demais para te ouvir. Quantas noites você passou acordado, carregando um peso no peito que parecia não ter fim, e se perguntou se valia a pena continuar lutando. E de repente, naquele momento de desespero, aquele perfume apareceu, sem aviso, sem explicação. Só estava ali. Você pode ter pensado que era sua cabeça pregando peças. Pode ter tentado encontrar uma fonte lógica, uma flor escondida, uma janela aberta. Mas no fundo, você sabia. Seu coração reconheceu algo que sua mente ainda tentava negar. Era Deus dizendo: eu estou aqui. Sempre estive. Nunca vou te abandonar. Muitas pessoas que passaram por sofrimentos profundos relatam esse fenômeno. Mães que perderam filhos, pessoas que enfrentaram doenças graves, quem passou por traições, abandonos, falências e no momento mais escuro, quando achavam que não iam suportar mais um segundo, sentiam aquele perfume. E algo mudava dentro delas. Não era que a dor desaparecia, mas a força para suportá-la vinha de um lugar que elas não conheciam. Se você sentiu esse perfume em angústia profunda, não foi coincidência. Foi abraço invisível. Foi a mão de Deus segurando a sua quando você achava que ia cair. Isso é sagrado. Não deixe ninguém te convencer de que foi imaginação. Mas esse é apenas o primeiro significado, e aqui a maioria para. Pensa que todo perfume espiritual é sempre consolo, sempre paz, sempre algo bonito. Padre Pio alertava: existem outros significados. Ignorá-los pode ser grave. O segundo é mais sério e muito menos comentado: presença de alma do purgatório. Padre Pio tinha contato espiritual intenso com almas que ainda se purificam antes de entrar na glória eterna. Via essas almas, conversava com elas, sofria por elas e ensinava que, por permissão de Deus, algumas se aproximam dos vivos para pedir orações, não para assustar, para despertar caridade. Muitas vezes, essa presença vem com perfume suave, especialmente de rosas. Por quê? Porque o perfume é delicado, respeitoso, chama a atenção sem invadir, sem forçar, sem causar pânico. É como se a alma dissesse: estou aqui, preciso de você, por favor, reze por mim. Padre Pio explicava: essas almas não podem mais rezar por si mesmas. Dependem totalmente das nossas orações, missas, sacrifícios. Quando Deus permite que se aproximem de alguém, é porque confia nessa pessoa. Sabe que ela tem coração capaz de amar além da morte, de estender a mão para quem já não está aqui, mas ainda precisa de ajuda. Há relatos de pessoas que acordaram no meio da madrugada com esse perfume intenso no quarto. Não entendiam o que estava acontecendo, mas logo em seguida veio à mente o nome de alguém que já havia partido. Um parente distante, um amigo de infância, alguém que elas nem lembravam há anos. E junto com o nome veio uma certeza inexplicável: preciso rezar por essa pessoa agora. Uma mulher contou que sentiu perfume de rosas enquanto passava em frente a um cemitério. Não era época de flores, não havia ninguém por perto, mas o perfume era tão forte que ela parou. E naquele momento, lembrou da avó que havia falecido há meses. Nunca tinha rezado por ela depois do enterro. Estava ocupada demais, distraída demais. Mas naquele instante, algo tocou seu coração. Ela entrou no cemitério, foi até o túmulo e rezou 1/3 completo. Quando terminou, o perfume tinha desaparecido. E ela sentiu uma paz profunda, como se tivesse cumprido algo importante. Então, se você sentiu esse perfume e logo depois sentiu vontade de rezar por alguém que já partiu, não ignore isso. Não trate como coincidência. Reze. Ofereça uma missa. Faça um ato de amor. Padre Pio era muito claro nisso. Ignorar esse chamado
É perder uma oportunidade de misericórdia que o céu confiou a você. É deixar uma alma sozinha quando você poderia tê-la ajudado. E aqui algo muito importante. Esse perfume não vem para amedrontar. Se você sentir medo, provavelmente não é desse tipo de manifestação. As almas do purgatório são santas, já estão salvas, só esperam a purificação final para entrar no céu. Não vem com raiva, não vem com rancor, não vem cobrar nada. Vem com humildade, pedindo pelo amor de Deus que você as ajude. Padre Pio contava que acordava à noite com perfume de rosas preenchendo o quarto. Sabia imediatamente. Era uma alma pedindo orações. Não tinha medo. Levantava, rezava, oferecia aquele momento por ela. Depois, o perfume desaparecia. Missão cumprida. Alma atendida. Agora imagine. Quantas vezes você sentiu esse perfume e não fez nada? Quantas vezes ignorou, achou estranho, deixou passar? Talvez houvesse uma alma esperando por você. Talvez ela precisasse exatamente das suas orações naquele momento. Talvez você tenha perdido a chance de ser instrumento de Deus para libertar alguém do sofrimento. Mas não se culpe se isso já aconteceu. A partir de agora você sabe. Pode agir diferente. Porque ainda existe um terceiro significado. E esse é o mais delicado, o mais profundo. O que exige maior discernimento espiritual. Advertência divina. Sim. Padre Pio ensinava que em casos raros mas reais, o perfume pode ser aviso. Não aviso de medo, não ameaça, mas correção amorosa. Às vezes a alma está se afastando lentamente de Deus sem nem perceber. A oração está ficando fria, mecânica, apenas de boca. A confissão está sendo adiada há meses, talvez anos. Pequenos pecados estão sendo tolerados, aceitos, até justificados. E aos poucos, sem fazer barulho, a vida espiritual está morrendo. Deus vê isso. E porque te ama, não fica em silêncio. Não espera você se afastar completamente para só então agir. Envia sinais suaves primeiro. Tenta acordar sua alma antes que seja tarde demais. Um desses sinais pode ser justamente esse perfume. Mas quando é advertência, ele vem acompanhado de algo diferente. Não é só o perfume. É uma inquietação interior, um incômodo santo, uma voz dentro de você que diz: algo não está certo, preciso mudar, preciso voltar, preciso corrigir isso agora. Pode ser que você tenha parado de rezar o terço há semanas. Pode ser que sua última confissão tenha sido há tanto tempo que você nem lembra mais. Pode ser que você esteja tolerando pensamentos, conversas ou hábitos que você sabe que não agradam a Deus, mas que você deixou entrar na sua vida porque todo mundo faz, porque parece inofensivo, porque você se convenceu de que não é tão grave assim. Talvez você tenha começado a assistir coisas que antes evitava. Talvez tenha se acostumado a falar mal das pessoas. Talvez esteja guardando mágoa de alguém e se recusando a perdoar. Talvez esteja priorizando tudo na vida, menos Deus. Trabalho, dinheiro, diversão, relacionamentos. E a oração ficou para depois. A missa ficou para quando der. A confissão ficou para quando for realmente necessário. E então, de repente, aquele perfume. Mas desta vez, junto com ele, vem um aperto no coração. Não é medo no sentido de terror, mas é um desconforto profundo. É como se Deus estivesse te sacudindo de leve, te acordando antes que você durma por completo. É como se ele dissesse: olha para onde você está indo. Olha o que você está se tornando. Ainda dá tempo de voltar, mas você precisa decidir agora. Padre Pio dizia que Deus sempre corrige primeiro com delicadeza. Ele bate na porta devagar. Ele chama pelo nome com carinho. Só depois, se a pessoa insiste em não ouvir, vem o silêncio. E o silêncio de Deus é muito mais assustador do que qualquer advertência. Então, se você sentiu esse perfume e junto dele veio inquietação, vontade de mudar, pensamento insistente sobre algo que precisa acertar com Deus, não ignore. Esse é o momento. Esse é o chamado. Padre Pio ensinava: quando Deus te dá um sinal, Ele está te dando também uma chance. Não desperdice. E aqui entra algo que ele repetia com firmeza:
O perfume de rosas nunca deve ser buscado, nunca desejado como experiência, nunca provocado. Padre Pio era duro contra pessoas que buscavam fenômenos espirituais. Dizia que quem busca sinais acaba perdendo a fé simples, a fé pura, a fé que não precisa de nada além de Deus. Existe tentação grande de transformar a vida espiritual em coleção de experiências místicas, querer sentir sempre algo extraordinário, buscar emoções fortes, arrepios, visões, perfumes, como se isso fosse prova de santidade. Mas Padre Pio ensinava o contrário. Dizia que os maiores santos são aqueles que nunca tiveram uma única experiência mística, mas viveram a fé com simplicidade, fidelidade e amor escondido. Santa Teresinha passou a vida inteira sem nenhuma visão, sem êxtase, sem fenômeno extraordinário. E mesmo assim, chegou ao topo da santidade. Por quê? Porque amava a Deus nas pequenas coisas. Fazia tudo por amor, mesmo quando não sentia absolutamente nada. Os sinais vêm quando Deus quer, não quando você exige. Se você transformar isso em vaidade espiritual, se começar a contar para todo mundo, se achar que é especial porque sentiu algo que outros não sentiram, você perdeu o sentido do sinal. Padre Pio dizia: Deus escolhe os pequenos justamente porque eles não se acham grandes. Então, o que fazer quando esse perfume aparece? Padre Pio ensinava 3 atitudes simples, seguras e profundamente eficazes. Primeiro, silêncio interior. Não saia correndo para interpretar, para entender, para explicar. Fique em paz. Respire fundo. Agradeça a Deus pela presença dele, sem curiosidade excessiva, sem ansiedade. Apenas reconheça que algo sagrado aconteceu e confie que Deus sabe o que está fazendo. Segundo, oração imediata. Reze um Pai Nosso. Reze uma Ave Maria. Ofereça uma oração pelas almas do purgatório. Mesmo que você não saiba exatamente qual é o significado daquele perfume, a oração nunca é desperdiçada. Se for consolo, você está agradecendo. Se for uma alma pedindo ajuda, você está ajudando. Se for advertência, você está respondendo. Em qualquer caso, a oração é a resposta certa. Terceiro, exame de consciência. Pergunte com sinceridade ao Senhor: há algo que preciso corrigir? Algo que estou adiando? Algum pecado que estou carregando? Alguma pessoa que preciso perdoar? Não faça isso com medo, mas com humildade. Padre Pio dizia: o céu fala baixo, o inferno grita. Se foi suave, se foi delicado, se trouxe paz ou inquietação santa, veio de Deus. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas diretas. Quando você sentiu esse perfume, o que estava acontecendo na sua vida? Estava rezando? Estava sofrendo? Pensando em alguém que já partiu? Ou estava vivendo dias de distração espiritual, longe de Deus, sem oração, sem confissão? O contexto importa. O mesmo sinal pode ter significados diferentes, dependendo do momento que você está vivendo. Se estava em oração profunda, chorando diante de Deus, provavelmente foi consolo. Se pensava em alguém que faleceu, provavelmente foi pedido dessa alma. Se vivia no pecado, relaxando na fé, adiando mudanças necessárias, provavelmente foi advertência. E o que você sentiu depois? Seu coração ficou em paz ou inquieto? Veio alívio ou veio chamado urgente para mudar? Sentiu vontade de rezar ou vontade de ignorar e seguir em frente? Essas respostas vão te ajudar a entender o que Deus está querendo dizer. Se ainda não tem certeza, leve isso para a oração. Converse com Deus sobre isso. Peça discernimento. Ele vai te mostrar. Escreva nos comentários o que você sentiu naquele momento. Seu testemunho pode ajudar outras almas a entenderem sinais semelhantes que receberam e nunca souberam explicar. Se você conhece alguém que já passou por isso, compartilhe este vídeo. Muitas pessoas carregam experiências espirituais em silêncio, com medo de serem julgadas, quando na verdade estavam sendo tocadas pelo céu. E aqui eu quero fazer um pedido especial. Se este conteúdo está tocando seu coração, se você percebe que estamos espalhando algo valioso que pode transformar vidas e fortalecer a fé, nos ajude a continuar essa missão. Deixe seu like neste vídeo.
Isso faz com que mais pessoas recebam essa mensagem. Compartilhe com quem você ama. Talvez alguém que você conhece precise ouvir exatamente isso hoje. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de fé de forma mais próxima, considere se tornar membro do canal. Com seu apoio, conseguimos produzir mais conteúdos que alimentam a alma e nos aproximam de Deus. Juntos, somos mais fortes. Juntos, levamos a luz de Padre Pio para mais corações. Padre Pio repetia algo que muita gente hoje precisa ouvir. O maior erro do nosso tempo é tratar o sobrenatural como coincidência. Vivemos numa época em que tudo precisa ter explicação científica, lógica, racional. Se não tem, então não existe. Mas Deus não perdeu a capacidade de se comunicar conosco. Nós é que desaprendemos a escutar. Fechamos os ouvidos para os sinais sutis. Ignoramos as intuições santas. Desprezamos os pequenos milagres do dia a dia. E no final, ficamos reclamando que Deus está distante, que não responde, que não sentimos sua presença. Mas Ele sempre esteve ali. Nós é que não estávamos prestando atenção. O cheiro de rosas é um desses sinais que Deus usa para nos lembrar. Eu estou aqui. Mesmo quando você não me vê, mesmo quando não me sente, mesmo quando acha que está sozinho, eu estou ao seu lado. E às vezes, tudo o que você precisa fazer é parar, respirar fundo e perceber que o céu está mais perto do que imagina. Se você deseja proteger sua casa e sua alma de verdade, Padre Pio recomendava algo simples, mas poderoso. Água benta em todos os cantos, oração diária sem preguiça, confissão frequente para manter a alma limpa e o rosário rezado com amor, não apenas de boca, mas com o coração presente em cada Ave Maria. Essas práticas não vão atrair fenômenos espetaculares, mas vão afastar o mal, que é muito mais importante. Ele insistia especialmente na confissão frequente. Dizia que a confissão é o banho da alma. É impossível manter uma casa limpa se você nunca lava o chão. Impossível manter a alma em estado de graça se você não se confessa com regularidade. Muitas pessoas acham que só precisam se confessar quando cometem pecados graves, mas Padre Pio ensinava que a confissão frequente, mesmo de pecados pequenos, fortalece a alma, aumenta a humildade e fecha as portas para o inimigo. O rosário, segundo ele, é a arma mais poderosa que temos contra o mal. Nossa Senhora prometeu a todos que rezam o terço com devoção que nunca estarão sozinhos na hora da morte. Padre Pio via isso acontecer constantemente. Via demônios fugirem quando alguém começava a rezar o rosário. Via tentações perderem força. Via famílias inteiras serem protegidas simplesmente porque alguém naquela casa rezava o terço todos os dias. Ele costumava dizer que o rosário é a escada que liga a terra ao céu. Cada Ave Maria é um degrau que te aproxima de Deus. E quanto mais você reza, mais forte fica essa conexão. Não é magia, não é superstição. É uma arma espiritual que Nossa Senhora mesma nos deu. E quando você reza o rosário com fé, com devoção verdadeira, você está trazendo o céu para dentro da sua casa. No final, o que importa não é quantos sinais você recebe, mas se você está vivendo em estado de graça. Não é quantos perfumes você sente, mas se seu coração está aberto para Deus. Os sinais ajudam, consolam, advertem. Mas a santidade se constrói no dia a dia, na fidelidade pequena, na oração escondida, no amor vivido em silêncio. Padre Pio viveu isso intensamente. Ele tinha estigmas, dons místicos, via anjos e demônios. Mas o que ele mais valorizava eram as coisas simples, a missa diária, a confissão dos fiéis, o terço rezado com amor. Ele dizia que qualquer pessoa pode se tornar santa, não importa quem seja. Basta amar a Deus acima de tudo e viver cada dia como se fosse o último. Essa é a verdadeira santidade. Se este conteúdo falou com você de alguma forma, deixe sua intenção nos comentários. Pode ser um pedido de oração, pode ser um agradecimento, pode ser só uma palavra. Eu e muitas outras pessoas que acompanham este canal vamos rezar por você. Porque aqui não somos apenas espectadores, somos uma comunidade de fé que se apoia, que reza uns pelos outros, que caminha junta em direção ao céu.
E lembre-se sempre disso. Quando o céu se aproxima em silêncio, é porque algo precioso está sendo cuidado. Pode ser sua alma sendo consolada. Pode ser uma alma sendo libertada pelas suas orações. Pode ser sua vida sendo corrigida antes que seja tarde. Seja qual for o motivo, Deus está agindo. E você tem o privilégio de estar atento a isso. Que Padre Pio interceda por você. Que ele te ajude a perceber os sinais de Deus na sua vida. E que você nunca mais trate um perfume de rosas como simples coincidência. Porque talvez seja o céu sussurrando o seu nome.